Olá, pessoal. A gente começa agora com a segunda parte da disciplina de Introdução à Microbiologia e Imunologia. Então, a gente começa agora falando a respeito da parte de Introdução à Imunologia, né? Vai falar sobre o sistema imune, sobre as relações entre antígenos e anticorpos, sobre os órgãos que estão relacionados ao sistema imune, né? A defesa do nosso organismo. Então, a gente vai discutir um pouquinho os tipos de imunidade, entre ativa, passiva, natural, artificial. Vamos falar a respeito dos anticorpos, né? Fazer a diferença entre cada um dos tipos de anticorpos que existe, né? Então, esse é o conteúdo que a gente vai abordar nessa parte da disciplina. Para os exames, mais especificamente, vocês verão descritos na disciplina de imunologia. Então, aqui é apenas uma introdução para a gente fixar alguns conceitos e entender alguns processos que acontecem no nosso organismo. Uma das grandes questões que a gente tem a respeito da imunologia, né, ou perguntas que surgem quando a gente fala em imunologia, na verdade, elas fazem parte do senso comum, né, da gente tentar entender o que acontece no nosso corpo. Por que a gente tem determinadas doenças que a gente pega uma vez e depois não manifesta mais, outras a gente já tem com mais frequência, por que existem determinadas doenças que surgem em determinadas épocas do ano, o que é uma reação alérgica, por que quando a gente se machuca em algumas situações a gente vê o líquido inflamatório, que é o pus, né? Por que às vezes determinadas regiões do corpo ficam inchadas e doloridas, né? Qual é o papel de uma vacina? Para que as vacinas são criadas? Como elas são criadas? Como que é o mecanismo de atuação? Por que nem sempre é válido eu usar a vacinação, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma situação onde eu tenho que ter uma resposta imune muito rápida, a vacina não é a melhor opção para ser utilizada, então a gente recorre aos soros hiperimunes, né? Então, entender o que acontece no organismo, né? Quais são os processos que estão envolvidos por trás dessas substâncias, mesmo que artificiais, né? No caso da vacinação, por exemplo, e dos soros, como que é o mecanismo de ação desses compostos no nosso organismo, como que eles vão agir no nosso corpo, como que eles vão estimular, atuar, fazer parte da nossa imunidade, quais são os órgãos do nosso corpo que estão relacionados à imunidade, né? Então são coisas que a imunologia vai estar trabalhando. A gente tem muito essa ideia de imunologia, né, de sistema imune, como sendo a defesa do nosso organismo. Sim, eles fazem parte da nossa defesa. Só que o papel deles não é só ter essa defesa o tempo inteiro, né? Eles não estão literalmente combatendo as mesmas células, combatendo os mesmos agentes estranhos ao mesmo tempo durante o tempo todo, né? A gente vai ter células específicas, por exemplo, para combate de doenças virais, células que estão mais voltadas para o combate de doenças bacterianas. Nem sempre isso vai chegar em nível celular. O nosso corpo tem outras tantas barreiras que tentam frear ao máximo com que esses agentes estranhos cheguem aos nossos organismos, né? Então, a imunologia está muito além do que primariamente só a defesa imediata, né? É todo um sistema voltado para a fabricação, transporte dessas células e aí sim a execução da defesa. Então, a imunologia é uma ciência do ramo da biologia que estuda o sistema imunológico, né, o sistema imune, que é o responsável pela defesa dos seres vivos, né, celulares, contra elementos externos. Esses elementos externos são vírus, bactérias, parasitas, agentes alérgicos. E a gente vai discutir também ao longo das aulas que nem sempre o agente responsável por uma resposta imune é externo. A gente vai falar, inclusive, nessa disciplina das doenças autoimunes, né? É um outro mecanismo de ação, mas para a gente perder aquela ideia de como sendo estranho somente o que está fora do nosso organismo. Existem alguns mecanismos que podem disparar, de fato, a resposta imune contra ao próprio organismo mesmo. A grande questão do nosso sistema imune é diferenciar aquilo que é próprio do não próprio. Ou seja, aquilo que é do nosso organismo para aquilo que é estranho a ele. Então, ele precisa fazer essa diferença, né, ter esse olhar, digamos assim, muito criterioso para distinguir, né, o que faz parte do nosso organismo e aquilo que não faz parte. E o que não faz parte vai poder ficar? Não vai poder ficar? Qual é a resposta que o corpo vai ter que ter em relação a isso? Então, esse é basicamente o papel do nosso sistema imune.
O sistema imunológico, né, também chamado de sistema imune ou sistema imunitário, então qualquer um dos três nomes está correto, é o conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas responsáveis pela retirada dos agentes ou moléculas estranhas do organismo de todos os seres vivos, com a finalidade de manter a homeostasia dinâmica do organismo. Homeostase a gente já comentou na disciplina de introdução à bioquímica, né? A homeostase é aquela condição de equilíbrio do nosso organismo, né? Para que o organismo execute a sua função metabólica dentro de um normal, né? E que quando algumas pequenas alterações acontecem, para manter a homeostase, o corpo se regula, o nosso organismo se regula mediante a ação de sistemas, de órgãos, de células, de tecidos, né? Então, o nível em que essa resposta imune vai ser dada vai depender do tipo de agente que a gente tem ali, né? Vou dar um exemplo clássico para vocês, já que a gente está falando tanto de Covid-19, né? Vamos pensar, o vírus ele ataca primariamente o sistema respiratório, né? Ele entra pelas vias respiratórias e um dos locais, o local, né, preferencial de infecção é os pulmões, né? São os pulmões. E que quando o vírus atinge os pulmões, ele gera ali uma resposta inflamatória dessas células. Só que essa resposta inflamatória, ao mesmo tempo em que ela tenta eliminar o vírus que está ali causando todo esse transtorno que ele causa, né, ali na parte interior dos pulmões, e lembrando que no interior dos pulmões a gente tem toda a árvore brônquica, né, os brônquios, bronquíolos, alvéolos, né, e nos alvéolos é onde acontece ali a troca respiratória, a troca gasosa, né, que é a hematose, e isso vai ser muito dificultado também por essa resposta imune, ou seja, a gente já tem uma carga viral que é alta, de um vírus que se multiplica com muita facilidade, né, que é o coronavírus, e um pulmão que está ali gerando uma resposta imune em cima do vírus que está ali combatendo, que gerou todo um processo inflamatório. E a gente já discutiu isso anteriormente, que esse, inclusive, é um ponto de preocupação, primeiro porque você tem uma dificuldade grande em respirar, por conta de todo esse processo inflamatório que está acontecendo. Daí o quadro de pneumonia. E que isso pode servir de porta de entrada para outros organismos, como inclusive bactérias. Né? Então, você pode ter um quadro viral, mas que vai desencadear uma resposta imune que pode levar a uma complicação do quadro. Aí vocês podem estar perguntando assim, poxa, mas então a resposta imune nesse momento não tinha que existir? O vírus tinha que se multiplicar diretamente, e aí se o pulmão não tivesse essa resposta imune, então seria mais fácil para a pessoa? Não, não seria. Né? Então, o corpo está lidando com aquilo que é novo para ele. Ele nunca entrou em contato com aquele vírus antes, ele está tentando da melhor maneira ali resolver o problema. Né? Para algumas pessoas isso se dá de forma mais leve, mais branda, e para outras pessoas não. Essa resposta, né? E a carga viral também vai ser tão alta, que desencadeia um quadro que vai ser mais grave, né? E aquilo que a gente vem falando sempre, a resposta do organismo a uma determinada doença, ela vai depender de uma série de fatores. Um deles é a capacidade imunológica do indivíduo. O outro, a capacidade de invasão daquele organismo causador da doença. Então, vocês estão vendo aí que boa parte das pessoas que têm adoecido com a Covid-19 trabalha no setor da saúde. São pessoas que estão ali na linha de frente, né, no combate à Covid-19. Por quê? A carga viral está muito alta. Essas pessoas estão expostas a uma carga viral muito alta. Então, a chance que tem de evoluir para quadro mais grave acaba sendo maior. Não é uma regra. Não estou dizendo que todo mundo que trabalha na linha de frente vai adoecer e vai adoecer de uma forma grave. Mas a questão é que há uma probabilidade maior por conta da carga viral que está ali, né? Então, para essas pessoas, como elas estão submetidas a uma carga viral muito alta, o sistema imunológico ele tem que ter uma defesa muito potente, né? E o organismo precisa ter uma resistência muito grande. Então, são todos esses fatores que a gente precisa levar em conta, né? Manter a homeostasia no corpo numa situação enquanto essa é extremamente complicada. Não é impossível, mas é extremamente complicada, né? Principalmente quando a gente ainda não tem um tratamento específico ainda contra essa doença, né? Eu citei o exemplo do coronavírus
porque é o assunto do momento, é o assunto que a gente está discutindo agora, a doença que está preocupando a todos nesse momento, que não se sabe, a cada dia é uma descoberta nova de uma forma de transmissão, de um tipo de sintoma diferente, de uma evolução de um quadro de um paciente, né? Então, são muitas coisas que ainda estão sendo respondidas, que estão sendo estudadas para que sejam melhor elucidadas, né? Daqui para frente. Mas que tudo isso envolve duas coisas que a gente comentou nessa disciplina. É o agente causador da doença, que foi o vírus, a gente discutiu no primeiro momento. Agora a gente está discutindo resposta imune, sistema imune. Né? Então a gente vai ver os dois lados, que serve inclusive para a gente tentar explicar essa situação do coronavírus, mas serve para qualquer outra doença. Né? Então, talvez por isso essas disciplinas, né, de introdução elas sejam dadas dessa forma conjunta. É até legal porque a gente vê os dois lados, vê como que o invasor se comporta e como que o organismo se comporta perante o invasor. E é literalmente uma batalha que eles vão travar, né? Uma disputa ali de quem vai ser o mais forte, de quem vai vencer no final das contas. É claro, né? Volto a afirmar, tudo vai depender da capacidade de defesa do organismo e da capacidade de invasão do causador da doença, tá? Então, a resposta ela é diferenciada entre as pessoas, ela é diferenciada entre os organismos, é por isso que a gente está vendo pessoas apresentando sintoma nenhum, pessoas apresentando sintomas leves, pessoas apresentando sintomas que são moderados e evoluem para um quadro grave muito rapidamente, e pessoas que já apresentam um quadro na forma mais grave possível. Né? Então, é essa a diferença do sistema imunológico, mais a capacidade de invasão do indivíduo causador da doença, mas a carga, né, a quantidade desse indivíduo causador da doença é que faz a diferença na evolução do quadro também, tá? Então, o funcionamento do sistema imune ele consiste na resposta coletiva, né, do organismo, coordenada das células, moléculas, diante dos agentes estranhos. Isso é o que caracteriza essa resposta imune. Então, nosso corpo, com as células, com os tecidos, com o transporte ali de anticorpos, com as nossas barreiras de defesa, a gente vai discutir quais são essas barreiras mais para frente, se vai precisar de uma vacinação caso exista, né, para a doença em questão ou não, se o próprio corpo consegue combater sozinho sem a necessidade de vacinação, se uma vez que a pessoa já foi exposta, se ela está imune ou não, tudo isso vai depender de uma resposta coordenada desse organismo. Então, só para a gente esclarecer aqui algumas diferenças que às vezes confundem um pouquinho nas palavras, né? Imunidade é o conceito para proteção contra doenças infecciosas, tá? Imunologia é o ramo que estuda o sistema imunológico. E o sistema imunológico é o conjunto, né, de órgãos que tem um mecanismo de defesa do organismo contra agentes invasores, contra agentes que são potenciais causadores de doença. Então, a imunidade em si é a proteção. A imunologia é a ciência que estuda, né, o sistema imune. E o sistema imune, ou sistema imunológico, ou sistema imunitário, é o conjunto de órgãos ali que está voltado para essa questão da defesa do nosso organismo. Primeira coisa que a gente vai falar, né, a respeito do sistema imune são os órgãos linfóides, tá? Os órgãos linfóides são um conjunto de órgãos de células que vão estar ali relacionadas a essa questão de defesa, né? Então, são os órgãos onde a gente vai concentrar principalmente os linfócitos, né? Vocês, para quem já passou por hematologia, já ouviu falar, né, dos linfócitos nessa disciplina, e para quem ainda não passou, vai comentar ainda a respeito da função de cada um, mas a gente pode dizer assim, que os linfócitos são células que circulam no nosso organismo, são tipos de leucócitos que estão relacionados ali à defesa, principalmente quando a gente considera defesas contra infecções virais e produção de anticorpos. Então, a gente tem linfócitos que estão relacionados ali a esses quadros de defesa, ou a esses tipos de defesa, tá? Então, eles estão relacionados com a defesa do organismo contra antígenos. Antígenos são agentes estranhos ao nosso corpo, né? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, tá? E essas células vão gerar a resposta imune a partir de relações em ligações com esses antígenos. Então, ocorre ali uma defesa onde essa célula pode estar primariamente tendendo ao ataque imediato, tá?
no caso de um agente invasor, ou a produção de anticorpos para que eles lidem com a infecção. Há dois grupos, né, de órgãos linfóides, né, de acordo com a capacidade de produzir ou não esses linfócitos. Eles são classificados em primários e secundários. Os primários, eles são locais de amadurecimento direto dos linfócitos. A gente tem dois grupos de linfócitos no organismo, os linfócitos T e os linfócitos B. Então, nos órgãos linfóides primários, a gente tem um amadurecimento, a maturação direta desse tipo de célula. Nos secundários, é onde a gente vai ter uma concentração muito grande, né, dessas células, né, desses linfócitos, para que eles exerçam as suas funções. Então, um é um local de maturação e o outro é um local, digamos assim, de multiplicação. É onde eles vão estar atuando, é onde eles vão estar existindo ali em grande quantidade. Então, a gente tem como órgãos linfóides primários o timo e a medula óssea, e como secundário as amígdalas, as adenoides, o baço, as placas de Peyer, apêndice, linfonodos e os vasos linfáticos. Então, aqui, dentro do sistema imune, a gente tem ali um conjunto de órgãos que está relacionado a essa parte, tanto de produção de células, quanto de maturação de células, de produção de células, como também de concentração dessas células de defesa, local de atuação dessas células de defesa. Então, aqui só para que vocês tenham uma ideia de localização, né, desses órgãos, as amígdalas, que também podem ser chamadas de tonsilas, né, e as adenoides, que estão aqui na região da faringe, né, na região da boca, próximo ali à faringe. O timo, que está localizado um pouco abaixo da região do pescoço. Ó. Os linfonodos, que estão espalhados ao longo do corpo. Os linfonodos a gente chama também de gânglios linfáticos. Tá? O apêndice está aqui na porção final do intestino. A medula óssea é localizada ali, principalmente nos ossos longos, em alguns ossos chatos, as placas de Peyer, que estão localizadas ali no intestino delgado, o baço, né, que está localizado aqui próximo ao estômago, né, e pâncreas. Então, assim, esses órgãos, cada um com a sua função específica, né, vão estar relacionados ali à concentração de defesa, de células de defesa, a gerar respostas imunes ao longo do nosso organismo, dependendo da exposição do nosso corpo aos agentes estranhos. Dentro dos órgãos linfóides primários, né, como a gente já comentou, os órgãos linfóides primários eles vão ser local de amadurecimento dos linfócitos T e dos linfócitos B, que são representados ali pelo timo e pela medula óssea, respectivamente. Tá? O timo ele está localizado aqui um pouco mais abaixo do pescoço, é uma região próxima, está localizado próximo ao coração. Tá? Então aqui ó, a gente está vendo cavidade torácica, coração, o timo aqui um pouco mais localizado um pouco mais acima, né? O timo é o local de maturação, né, de amadurecimento dos linfócitos T que são produzidos na medula óssea. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na hora que for se referir a ele, tá? O linfócito tem esse nome, inclusive, de linfócito T, pelo local de amadurecimento, timo, mas é o local de amadurecimento. Eles são produzidos na medula óssea, então eles são produzidos na medula, vão amadurecer no timo, tá? Não é o timo quem produz é a medula. Em idosos, diminui de tamanho e é substituído por tecido adiposo, ocasionando a diminuição de linfócitos T. Então é mais esperado, inclusive, que à medida que o corpo vai envelhecendo, essa resposta imune ela seja um pouco menor justamente por conta dessa substituição, tá? Então você tem uma menor concentração dos linfócitos T e isso acaba reduzindo um pouco a imunidade, tá? Um pouco, muito, né? Vai depender do organismo. A medula óssea, ela está localizada no interior dos ossos longos, né? Como é o fêmur, por exemplo, e em alguns ossos chatos, tá? As células hematopoéticas, que são também chamadas de célula-tronco, do fígado fetal e da medula óssea dos adultos, originam todas as células sanguíneas. Então aqui a gente tem uma imagem representativa dos elementos figurados do sangue, tá? As hemácias, as plaquetas e os leucócitos, né? Lembrando aí que as hemácias são as responsáveis pelo transporte de oxigênio, tá? Os leucócitos, né, são várias células. Dentro dos leucócitos a gente tem os linfócitos, a gente tem os monócitos, a gente tem os eosinófilos, a gente tem os basófilos.
Tá? A gente tem os neutrófilos, cada um ali com a sua função específica, né? Alguns com maior quantidade, outros em menor quantidade, mas basicamente em conjunto eles trabalham pela defesa do nosso organismo, né? Então a gente pode dizer que os leucócitos têm esse papel de defesa, né, do nosso corpo, e as plaquetas, que na verdade não são células, mas são fragmentos de células chamadas megacariócitos, e as plaquetas elas vão atuar ali no processo de coagulação sanguínea. Lembrando também que a gente chama por outros nomes, tá? As hemácias, elas também recebem os nomes de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tá? Os leucócitos podem ser chamados também de glóbulos brancos e as plaquetas também podem receber o nome de trombócitos. Então, uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente, tanto na área de saúde, né, quanto para entender o nosso organismo de uma maneira geral, é associar os sinônimos. Então a gente precisa saber que glóbulos vermelhos são a mesma coisa que hemácia, que são as mesmas coisas que eritrócitos. Glóbulos brancos, mesma coisa que leucócitos. E plaquetas, mesma coisa que trombócitos. Que em alguns livros, em alguns artigos, a gente vai encontrar com um nome e a gente vai encontrar com outro nome. O nome mais vulgar, né, que é o glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, eles são mais corriqueiros no dia a dia. Mas quando vem discriminados nos exames, não vem com esse nome, não vem com essa nomenclatura, vem com um nome mais científico, ok? Então aqui, ó, a geração, né, a partir da célula tronco hematopoética, é só um esqueminha mostrando plaquetas, leucócitos e os eritrócitos, e dentro dos leucócitos os grupos de células que a gente vai ter: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, células dendríticas, linfócitos T, células NK, né, que vem de Natural Killer, e linfócitos B. Então, todo esse grupão aqui são os leucócitos, cada um ali com a sua função específica. Na medula óssea, a gente tem diferenciação em dois tipos, né? A gente tem um progenitor chamado mieloide e um progenitor chamado linfóide, ou seja, células mieloides, células linfóides. Então, as células do progenitor mieloide, elas permanecem na medula óssea e a do progenitor linfóide vão migrar ali para os órgãos linfóides. Dentro do progenitor mieloide, a gente tem os basófilos, os eosinófilos, os neutrófilos, os mastócitos, tá? Monócitos, macrófagos e células dendríticas. No progenitor linfóide, a gente tem os linfócitos B, que são os produtores de anticorpos. Quando esses linfócitos B estão reativos, ou seja, quando eles estão produzindo os anticorpos de fato, eles são chamados de plasmócitos, tá? Então eles têm esse citoplasma aqui um pouquinho mais frouxo. Os linfócitos T e as células NK, ok? Então, progenitor mieloide, todo esse grupão aqui, e o progenitor linfóide é todo esse grupo do outro lado. Aqui a gente tem um quadro resumo de como que funcionam as duas linhagens dentro do nosso corpo. Então, aqui é a célula tronco, né, do tecido hematopoético. Aqui ela vai estar sendo chamada de hematocitopoética. Então, tanto faz a gente usar uma nomenclatura quanto a outra, mas a gente pode chamar de hematopoético, né, que é o tecido que vai originar essas células. Ele se diferencia em dois grupos, né, o grupo linfóide e o grupo mieloide, sendo que o mieloide permanece na medula e o linfóide em algum momento vai migrar para os órgãos linfóides, que vão dar origem a todas essas células progenitoras aqui, ó. Célula linfocítica, célula formadora de colônia eritrocítica, formadora de megacariócito, né? As outras células que vão dar origem ali aos outros componentes sanguíneos. Isso aqui enquanto células progenitoras, tá? Os blastos, que são as células precursoras, aqui já é um nome um pouco mais conhecido de vocês, né? São os linfoblastos, eritroblastos, megacardioblasto, promonócito, mielócito neutrófilo, mielócito eosinófilo e mielócito basófilo, tá? E como células maduras, os linfoblastos vão gerar os linfócitos T e B. Os eritroblastos vão dar origem às hemácias, os megacardioblastos vão dar origem aos megacariócitos, que vão se fragmentar e originar as plaquetas. Os promonócitos vão gerar os monócitos,
mielócito neutrófilo gera o granulócito neutrófilo, lembrando que essa célula tem o nome de granulócito, porque no citoplasma aqui, ó, a gente encontra vários grãos, tá? O mielócito eosinófilo dando origem ali ao granulócito eosinófilo e o basófilo dando origem ao granulócito de igual nome, tá? Então, o progenitor que vai dar origem aos linfócitos é todo esse grupo aqui. Então, a célula linfocítica, que forma o linfoblasto, que vai se diferenciar em linfócitos T e linfócitos B, tá? E todo esse outro grupo aqui é gerado a partir da célula mieloide, tá? A grande questão em relação aos linfócitos B é que eles vão amadurecer ainda na medula. Eles não vão precisar recorrer, por exemplo, a outro local de amadurecimento, como acontece com os linfócitos T. Só que depois de maduros, eles vão migrar para os órgãos linfóides secundários. Então a gente tem essa pequena diferenciação. No caso dos linfócitos T, a gente tem completando ali o amadurecimento, completando a sua formação no timo. Os B não, eles até vão estar presentes nos órgãos linfóides secundários, mas eles já são amadurecidos ali na medula óssea. Então eles vão migrar para os órgãos linfóides, mas não significa dizer que acontece a migração antes ali do amadurecimento, tá? No caso dos T sim, dos B não. Os órgãos linfóides secundários, né, é o local onde os linfócitos vão existir ali em grande quantidade e onde eles vão estar atuando, exercendo ali as suas funções. Os linfócitos maduros vão migrar ali para os órgãos secundários, tá? Onde eles vão interagir com os antígenos para haver a produção de anticorpos. Então a gente vai falar agora a respeito desse grupo ali de órgãos linfóides secundários. O primeiro que a gente vai comentar é o baço. O baço é um órgão que está localizado ali por trás do estômago, que a localização exata é exatamente essa aqui. Atrás do estômago e em cima do rim esquerdo. Tá? Então a localização dele é nessa região. Ele é um órgão hematopoético em crianças, então nas crianças ele ajuda ali na produção das células do sangue, tá? Participa da destruição de hemácias com mais de 120 dias na corrente sanguínea. Então, a gente já falou sobre isso lá na disciplina de bioquímica, quando a gente comentou a respeito de bilirrubina, né? Quando as hemácias são destruídas e elas geram um composto, quando a hemoglobina, né, que faz parte das hemácias, é processada ali no processo de destruição dessas hemácias, ela gera, entre outros compostos, né, no final do processo ela gera bilirrubina. Né? Então, o baço ele atua ali nesse papel, tá? É possível sobreviver sem o baço? Sim, né? A gente tem vários exemplos aí de acidentes, enfim, em algumas situações onde precisa se fazer a retirada do baço. E aí vocês podem estar perguntando, poxa, mas se dá para viver sem, por que a gente tem, né? Ele não é um órgão acessório, ele participa ativamente desse processo aí de reciclagem, né, de destruição das hemácias que estão velhas, né, metabolismo desses compostos que são gerados a partir delas, tá? Mas não é um órgão de suma importância direta, né? Não é um órgão vital, a ponto de se perder o organismo vai falhar ali, né? Não diretamente, tá? Mas a pessoa consegue sobreviver sem o baço, porque quem vai fazer essa compensação depois da retirada é o fígado. Então, assim, consegue viver sem? Consegue. Mas você começa a sobrecarregar os outros órgãos que estão junto. Então, é legal viver sem? Não, não é. Mas dá para viver? Sim. Né? Só que aí o cuidado com o organismo vai precisar ser maior, porque você vai estar sobrecarregando principalmente o fígado, que já é um órgão que trabalha em muitos outros setores, né? O fígado é quase que um órgão coringa do nosso organismo. Então, dá a ele mais essa função que antes era exercida ali pelo baço, exige, né, um metabolismo muito grande por parte do fígado, e isso pode acabar sobrecarregando os outros sistemas ali, tá? Mas é possível sim sobreviver sem ele, salvo, né, com essas restrições. Ele é responsável pela produção de anticorpos,
tá? Porque é um local onde tem uma grande proliferação dos linfócitos B, tá? Ele atua também como um reservatório de sangue, né, a ser fornecido no momento de emergência. Quando você tem, por exemplo, perda excessiva de sangue, ou então quando você precisa de uma oxigenação mais rápida, tá? E ele também armazena monócitos, tá? O outro grupo de órgãos que a gente vai comentar são os linfonodos, que também são chamados de gânglios linfáticos, né? Os linfonodos, eles estão espalhados pelo corpo todo, né? Eles fazem parte ali do sistema linfático e eles estão espalhados ao longo do nosso organismo, porém concentrados em determinadas regiões, tá? Como virilha, axilas, pescoço. Então aqui, ó, todos esses locais onde vocês estão vendo os pontinhos são os locais de concentração dos gânglios linfáticos. E percebam realmente que eles estão localizados mais na região da virilha, né, pescoço e axilas, né, região do braço aqui, mas principalmente nas axilas. Eles elaboram uma resposta imune contra os antígenos circulantes na linfa, fazendo a filtração. A linfa, ela é o líquido que circula no interior dos vasos linfáticos. É um líquido que contém ali células de defesa, é um líquido que contém muita quantidade de água, né? Ele drena aquela água que ficaria, né, aprisionada no espaço intercelular, que é aquele espaço entre as células. Então a linfa, ela vem, a grosso modo, a gente pode dizer que ela vem limpando, né? Tirando ali o resíduo que fica metabólico do nosso organismo e trazendo para o interior dos vasos linfáticos. Só que como esse líquido ele é composto por resíduos, ele tem que ter ali um processo de filtração, né? Então, quando ele chega lá nos linfonodos, quando ele chega lá nos gânglios linfáticos, a gente tem uma quantidade grande de células de defesa que vão ali fazer esse reconhecimento para ver se tem algum agente estranho, se tem alguma bactéria, se tem algum vírus, né, circulando ali nesse material, nessa substância, para fazer mesmo essa filtração. Só que quando a gente tem uma proliferação desses linfócitos, quando a gente tem um aumento da quantidade de células nessa região, esses gânglios eles aumentam de tamanho e ficam inchados, ficam doloridos, né? Formando uma infecção, que a gente conhece vulgarmente com o nome de íngua, tá? Cientificamente falando, a íngua é um edema, tá? Então, assim, fica mais bonito a gente falar edema, mas é a famosa íngua, né, que a gente conhece. Então, sempre que você tem um inchaço desse gânglio aqui, ó, que a gente tem um gânglio em tamanho normal. Aqui é quando ele está inflamado. Olha como é que ele dobra, às vezes triplica de volume, né? E é por isso que fica dolorido, fica inchado. Você tem uma resposta imune acontecendo ali. Aí vocês podem pensar, poxa, mas é uma resposta de defesa, por que dói tanto, né? Porque você tem substâncias químicas sendo produzidas, né? Você tem o aumento da quantidade de células, você tem a retenção do líquido naquela região. Então, assim, é um processo bastante custoso, né, para o seu organismo. E por isso gera dor, porque está fora do tamanho normal, né, e fora toda a migração celular que você tem acontecendo ali para aquele local. A gente vai discutir isso melhor quando falar de processo inflamatório, né, qual é a origem do processo inflamatório, mas a resposta imune, mesmo sendo algo para defender o nosso organismo, não necessariamente ela vai ser algo assim bonzinho. Você vai sentir uma dor, você vai sentir desconforto. Existem situações onde você vai precisar recorrer a tratamento bem específico, né, com uso de anti-inflamatórios e tudo mais, para poder sanar o seu problema, tá? Então, nas regiões onde é comum acontecer a íngua, justamente são as regiões de concentração dos linfonodos, né? Nas axilas, né, no pescoço, nas virilhas. Então, essa é a região comum, né, de acontecer esse edema, de acontecer esse inchaço. Então, vamos aprender, né? Íngua, edema, nessas situações são a mesma coisa. As amígdalas ou tonsilas palatinas. A amígdala é um nome mais antigo, tonsila palatina é um nome mais novo, então vocês podem encontrar com o nome antigo ou podem encontrar com o nome mais novo. A gente ainda se refere a elas como amígdalas, né? Ficou um nome mais comum, né? Elas estão localizadas nessa região aqui, na verdade é a que a gente consegue enxergar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma outra imagem para vocês, para mostrar que não é só esse local de
encontro das amígdalas, mas são órgãos constituídos por aglomerados de tecido linfático, então são órgãos compostos por tecido do sistema imune, tecidos ali voltados para a nossa defesa, tá? Ficam na parte oral da faringe, tá? Portanto, no trajeto ali entre sistema respiratório e sistema digestório. Lembrando que faringe é aquilo que a gente conhece como garganta, né? Garganta é um órgão que não existe, eu vou bater essa tecla com vocês. O nome é faringe, tá? Atuam como importantes aliados no sistema imunológico, ali no combate a bactérias, vírus, né? Que podem tentar invadir o organismo. Nesses locais aqui a gente tem armazenamento de linfócitos, então essas células ficam ali esperando para que quando esses agentes entrem em contato com o organismo, elas vão e fazem, né? Tem o seu mecanismo de ação, tem a defesa em cima desses agentes estranhos que estão circundando. Tá? Então, elas estão relacionadas com a proteção do organismo contra os antígenos, tá? Seja por meio do ar ou seja pela nossa alimentação, né? Então, a boca, esse local, por estar ali relacionado com contato direto com o ar, contato direto com o alimento, né? É um local onde vão entrar muitas substâncias estranhas, né? O que entra ali, o ar, tem uma série de micro-organismos, como vírus, como bactérias, como fungos, outras toxinas, né? O alimento por si só já tem uma série de toxinas e pode conter ali compostos estranhos. Então, tudo que é, né, já que a gente já discutiu no início da aula, que o papel do sistema imune é diferenciar aquilo que é próprio do não próprio, o que está entrando ali é não próprio, né? Aí, se o corpo vai entender aquilo ali como uma grande ameaça ou não, vai depender da sua resposta imune. É por isso que existem pessoas que vão ter infecções muito frequentes e outras nem tanto, né? Isso é o que diferencia a resposta imune em cada indivíduo, tá? Mais especificamente, elas desenvolvem anticorpos para frear os ataques dos invasores potencialmente perigosos. Então, elas são ali do sistema de defesa, né? Aqui a gente tem a localização, o palato mole, a úvula, né? Que o pessoal chama de campainha, a língua e as amígdalas aqui no finalzinho. Por que eu disse a vocês que tinha uma outra imagem? Né? A gente tem amígdalas, né? Não é uma só. Então, a gente tem uma amígdala rinofaringe, que fica entre a faringe, né, o início da garganta aqui, e o canal que leva ao nariz. Então, ó, nessa região. As amígdalas palatinas, que estão aqui, e as amígdalas sublinguais. Então, nome autodescritivo, sublingual, abaixo da língua. A amígdala rinofaríngea, que é essa aqui, ela também é conhecida como adenoide, tá? E a gente vai discutir ela daqui a pouquinho. O grande problema relacionado às amígdalas, né, é o desenvolvimento das chamadas amidalites, que são as inflamações comuns nessa estrutura. Então, olha, isso aqui é uma baita de uma infecção, né, que a gente consegue enxergar através desse acúmulo aqui de pus. Então, isso aqui é um processo infeccioso clássico. Ah, mas sempre num processo infeccioso eu vou ter essa formação de placas, né? Vou ter essa formação de pus? Não. Existem processos onde elas vão ficar muito inchadas, muito vermelhas, e outros elas vão desenvolver ali a secreção, né? Isso tem um pouco a ver com quem é o causador que está lá, né? A gente vai ver uma imagem daqui a pouquinho, mas a gente vai ver que existem diferenças sim. Não dá para afirmar com toda certeza, mas existem diferenças na forma de se manifestar, dependendo de quem é que está causando o processo inflamatório, tá? Então, as amidalites são causadas ali por fungos e por bactérias e é uma resposta imune a esses próprios agentes. Então, a inflamação é uma resposta imune da amígdala para quem está entrando ali, seja o vírus ou seja a bactéria. Gera desconforto, né? A pessoa vai ter febre, vai ter... É um processo infeccioso, né? Então, fica inchado, fica dolorido, né? Então, não é um processo agradável, mas é um processo de defesa. E por ser um processo de defesa, então, significa dizer que eu preciso deixar assim? Não tem que fazer nada que meu corpo se cura sozinho? Não, né? Pode evoluir para quadros mais sérios. Então, é uma defesa, mas a gente tem que vigiar, tem que observar para ver se quem está ali causando esse processo infeccioso, esse processo inflamatório,
Se for principalmente uma bactéria, o tratamento requer mais cuidado, né? Se requer o uso de antibióticos, porque essas bactérias podem parar em outros locais do organismo e complicar o quadro. Então, não é porque faz parte do sistema imune que está tudo ok e a gente precisa deixar como tá, não, tá? Aqui a gente tem diferenças do quadro de amidalite bacteriana e viral. Na bacteriana, normalmente a úvula ela vai ficar inchada, tá? A gente tem a presença ali do pus, né, com aquelas manchas esbranquiçadas, como a gente viu na imagem anterior, né? As amígdalas em si vão estar inchadas e vermelhas, tem uma vermelhidão na região da garganta, e a língua, né, fica ali com aquele acúmulo, né, que a gente chama de saburra, acinzentada. A viral, normalmente você vai ter um inchaço, né, das amígdalas, vão ficar inchadas, vermelhas, você consegue ver inclusive os vasinhos sanguíneos ali bem evidentes, e com vermelhidão na garganta, mas você não encontra as demais manifestações, né? Fica um pouco mais irritada, a gente tem aquela sensação de arranhar, né, de como se tivesse um gato ali na região da garganta, mas você não vê placas. O que não significa dizer que um quadro viral não possa evoluir para um quadro bacteriano, tá? Você pode ter ali o vírus atacando primeiro e ter uma bactéria oportunista que entrou e fez um quadro bacteriano logo em seguida, ok? Então, a gente chama isso, inclusive, de infecções oportunistas. E aí a gente tem, né, a velha pergunta, existem pessoas que não têm mais as amígdalas, que extraíram. Mas ela não faz parte do nosso sistema de defesa? Se ela faz parte da defesa, eu retiro ou não retiro a minha defesa? O que eu faço? Preciso extrair? Não preciso extrair? Devo extrair ou não devo? Como é que se decide a respeito disso? Bom, muito simples. Primeiro de tudo, né, a gente já viu que existe diferença do quadro viral com o quadro bacteriano. No quadro viral, o tratamento ali recorre ao uso de anti-inflamatórios, analgésicos, se você está sentindo dor e tudo mais. E o quadro bacteriano, você vai ter que entrar com o uso de antibióticos para combater aquela infecção que está ali. Pessoas que tenham infecções recorrentes, né, amidalites de forma recorrente, têm problemas sérios em relação a isso, né? Ou seja, que parece ser muito bom, que é uma defesa, né, que está ali sempre se manifestando, ou seja, está sempre gerando um processo inflamatório, significa dizer que aquela amígdala está se defendendo, né? Está gerando uma resposta imune. Só que isso é um desconforto para a pessoa. Você imagine que você acabou de, né, exterminar um quadro bacteriano, você fez lá o uso de antibiótico, tudo ok, passou a infecção, 2 semanas depois você está ali com a mesma infecção de novo. Aí você vai, recorre, faz todo o tratamento e daqui a um pouco, 1 semana, você está com a infecção de novo. Então, você elimina e ela volta, elimina e ela volta, elimina e ela volta. O que você vai fazer? Deixar de tratar? Não pode, porque aquela bactéria vai se proliferar e aí você vai ter um quadro mais sério. Vou ficar tratando essa infecção recorrente até quando, né? Porque vai chegar um momento que aquele antibiótico que você está usando já não vai mais fazer mais efeito. Você vai ter que aumentar a dosagem, vai ter que mudar o antibiótico, e aí você está selecionando bactérias. Então, pessoas que têm amidalite de forma recorrente, traz mais malefício do que benefício. Então, a alternativa nessa situação é, de fato, retirar as amígdalas. Aí vocês podem estar se perguntando, poxa, mas aí está retirando uma defesa, o que vai acontecer com o restante do organismo? Ela é do sistema imune, ela faz parte do sistema imune, ela é importante sim, só que aí o restante da defesa vai ficar a critério de todos os outros órgãos linfóides que a gente tem no caminho, né? Ela não é a nossa única defesa, ela é uma boa defesa, mas que se tiver defendendo, entre aspas, de forma exagerada, gerando respostas inflamatórias com muita frequência a ponto de debilitar essa pessoa, a ponto de gerar muito desconforto a essa pessoa, o ideal é fazer a retirada, tá? Então, essa decisão vai caber ao médico, né? O médico que vai avaliar o quadro, se vai fazer a extração, se não vai fazer a extração, né? Então vai depender de cada indivíduo, vai depender de cada pessoa se fará a retirada ou não. É uma decisão do médico. As adenoides, né, que também são chamadas ali de carne esponjosa, né, são as amígdalas rinofaríngeas, tá? Então vocês podem encontrar com qualquer um desses nomes.
porque elas são formadas ali de tecido linfóide, de tecido de defesa, né? Que fornece informações para a produção de anticorpos contra os micro-organismos que estão presentes no ar. Então, elas participam da ação imunológica no local, né, interagem ali com os elementos agressores, né, os vírus, as bactérias e tudo mais, produzindo e armazenando os anticorpos. Tá? As adenoides, então, elas estão localizadas aqui na rinofaringe, ó, nessa região, aqui, bem na parte final ali mesmo do nariz, e atrás das cavidades nasais e acima do céu da boca, né, acima do palato. Portanto, diferente das amígdalas palatinas, elas só são visíveis com instrumentos especiais. As amígdalas a gente consegue, as amígdalas palatinas a gente consegue enxergar, né, olhando a gente mesmo, um espelho ou algum outro instrumento, mas as adenoides somente com instrumentos especiais para verificação. A grande questão da adenoide é justamente quando elas estão aumentadas, né? A hipertrofia dessa adenoide. Aqui a gente tem a abertura do canal auditivo, ó, tá nessa região. E quando a gente tem a adenoide aumentada, né, o que o pessoal fala, eu tenho carne esponjosa aumentada, ela bloqueia a tuba auditiva e a passagem do ar. Então isso dificulta ali a audição, dificulta inclusive a respiração dessa pessoa. Então existem algumas pessoas que vão precisar recorrer à retirada da adenoide, ou a cirurgia da adenoide, justamente porque vão dificultar a respiração, vão dificultar a fala, vão dificultar a audição dessa pessoa. E aí é o médico também quem vai avaliar se precisa fazer a cirurgia ou se não precisa, né? Até que ponto está sendo prejudicial esse aumento, ou se é um aumento que ainda, né, não chegou a esse ponto aqui, por exemplo, de bloquear completamente a passagem do ar. Então é o médico, através dos exames, que vai avaliar o quadro e ver se a melhor alternativa é a retirada ou não, porque também vai fazer parte do mecanismo de defesa, mas a retirada não é tão prejudicial assim, né? Nesse caso aqui é mais prejudicial você deixar uma grande quantidade de tecido que está prejudicando ali, por exemplo, a respiração dessa pessoa, né? Então quem vai avaliar isso é o médico. A gente tem também as placas de Peyer, né, que estão localizadas na mucosa do trato gastrointestinal, especificamente na parte do íleo, né? Íleo, que é uma das porções do intestino delgado. A gente tem duodeno, jejunum e íleo. É a última porção, né, do intestino delgado. São locais de grande produção, né, de grande aglomeração, melhor dizendo assim, de linfócitos e de células que fazem fagocitose, né? Então, elas fazem parte ali do sistema imune e elas são muito semelhantes aos linfonodos, né? Elas concentram essa grande quantidade de linfócitos ali para gerar defesa. Então, aqui a gente tem só o local de encontro, né? A localização das placas de Peyer, aqui eu tenho o intestino delgado, aqui são as vilosidades, né, do intestino delgado e as placas de Peyer localizadas logo aqui, tá? Nessa região. Então aqui é como se fosse, né, uma ação ali dos organismos, e aqui as placas de Peyer mandando o sinal para que você tenha a defesa através dessas células. Elas representam um dos maiores órgãos linfóides secundários, né? Tem quase 70% das células imunes e são, assim, pouco estudadas, né, para a grande quantidade de células que apresentam, né? A gente só vai ouvir falar das placas de Peyer em disciplinas específicas de imunologia. A gente já ouviu falar em algum momento, até na nossa vida escolar, sobre as amígdalas, ouve todo mundo falando sobre as adenoides, porque geralmente são as pessoas que têm problemas com as adenoides, mas assim, as placas de Peyer passam muitas vezes despercebidas, assim, em explicações, inclusive, mas são igualmente existentes e igualmente importantes, né, aos demais órgãos linfóides secundários. Sua principal função é proteger o intestino da invasão por micro-organismos potencialmente patogênicos, né, o intestino, que é um local de extrema absorção de nutrientes e que qualquer agente invasor ali que desarranje o funcionamento do intestino vai desarranjar justamente essa questão de absorção de nutrientes. E é a fonte, né, de absorção para o nosso corpo. Então, se você dificulta esse processo absortivo, você tem uma nutrição inadequada no seu corpo e teu corpo não funciona direito.
Algumas células presentes nessa região são responsáveis pela discriminação entre os micro-organismos patogênicos e os comensais, ou seja, distinguir quem são os micro-organismos que vivem ali normalmente no intestino, ajudando inclusive no processo digestivo, no processo de defesa também, e quem não está ali, né? Então, não é porque a bactéria é porque é ruim. Existem as bactérias boas, que são comensais, que vivem no nosso corpo, e as bactérias que são patogênicas, que são invasores. Então, algumas dessas células ali presentes vão fazer essa distinção, tá? Então, aqui, ó, a gente tem mais uma vez a representação da placa de Peyer. Aqui as vilosidades, né, do intestino, e aqui a ação das células de defesa, né, células dendríticas, linfócitos, macrófagos, tá? Aqui a microbiota, né, que já vive ali no intestino, e a ação dos invasores, ok? O apêndice é aquele órgão que até bem pouco tempo atrás a pessoa falava assim, cara, não sei por que a gente tem apêndice, deve ser só para inflamar e retirar, né? Para ter apendicite e retirar o apêndice. Na verdade, não, né? Hoje, depois de muito estudo, já se chegou à conclusão de que o apêndice, na verdade, é um órgão que tem que estar ali, né? Ele faz parte, inclusive, da nossa defesa. O papel dele não é só inflamar e ser retirado, não, tá? Então, na verdade, essa visão de que o apêndice era só um vestígio, ela vem lá do século XIX, né? Então, aparentemente, as pessoas achavam que ele não tinha muita utilidade e que, de fato, a utilidade dele era inflamar e ser retirado. E a justificativa, né, para ele ser vestigial era o seguinte: nos herbívoros, ele é maior, né, porque ali o alimento vai ser processado, vai gerar uma absorção dos nutrientes para os animais herbívoros. Nos humanos e em outros mamíferos, ele ficou simplesmente uma bolsa no final do intestino, uma bolsa sem saída, né, no final do intestino. E aí eles falavam assim, poxa, para os outros mamíferos não herbívoros e para os seres humanos, ficou como se fosse esse órgão vestigial, né, resquício ali de um processo evolutivo que não tem função alguma. Só que se a gente for pensar um pouquinho sobre o ponto de vista evolutivo, a gente tem o seguinte: se ele realmente é só um vestígio, não tem função alguma, por que ele ainda continua se mantendo? De fato, em algumas espécies, em alguns seres, ele foi perdido ao longo da evolução. Só que assim, ele existe há mais de 80 milhões de anos no grupo dos mamíferos. E ele está mais presente do que ausente, ou seja, a quantidade de mamíferos que ainda possuem apêndice, que ainda permanecem com apêndice, é muito maior do que aqueles que foram perdidos. Significa dizer que alguma função, alguma vantagem ele tem, evolutivamente falando. Porque se não tivesse, ele teria sido simplesmente perdido. Né? Uma questão de evolução. A gente sabe que, pela teoria da seleção natural, aquilo que é vantajoso para a espécie se mantém, aquilo que é desvantajoso vai sendo perdido ali pelo meio do caminho. Se ele se mantém, é porque ele tem função. Agora, qual é a função dele? Inflamar? Não. A função dele está muito além disso, né? A gente tem no apêndice produção de alguns anticorpos, a gente tem células do sistema imune, então ele também é um órgão de defesa no nosso organismo, né? Está relacionado ali também com o controle da microbiota intestinal, né? Então ele tem um papel não só na produção de anticorpos, como também na produção, né, no controle da quantidade de bactérias ou da flora, né, da microbiota bacteriana que a gente tem nos intestinos. Então, essa é a função evolutiva dele, por isso que ele se mantém, tá? Então, resumindo aí o que a gente falou sobre o apêndice, ele é uma bolsa que está localizada no intestino grosso, né, ao lado direito do abdômen, então ele está nessa regiãozinha aqui, tá? Próximo na região do intestino chamada seco. Nas pesquisas relativamente mais recentes foi comprovado que ele contém linfócitos, então corroborando aí o que eu falei, então desempenha um papel no fortalecimento do sistema imune, então não é que ele tenha toda a imunidade do organismo, mas ele também ajuda, né? Ele apresenta anticorpos do tipo IgA, que são importantes para eliminar vírus e bactérias de mucosas, tá? Por que mucosa? Ele está muito próximo do intestino delgado, né? Então, que tem uma região absortiva muito grande, tá? Tá ali entre o caminho do intestino delgado com o intestino grosso. Então, a gente está falando de papéis de absorção, de mucosas absortivas do sistema digestivo. Então,
a regulação que ele vai ter de produção de anticorpos associados à mucosa é extremamente essencial no desempenho desse papel dele no local onde ele se encontra, tá? Então ele pode também funcionar como um depósito de bactérias boas para o intestino, né, daquelas da microbiota do nosso organismo, sendo utilizado quando o corpo sofre uma infecção, alterando ali a concentração, a quantidade de bactérias presentes no intestino. Então é como se fosse um reservatório. À medida que o organismo está descompensando em relação a microbiota, né, bacteriana existente no intestino, ele que regula e repõe, né? É como se fosse um repositor de microbiota dentro do nosso próprio organismo, tá? Então, nesses casos aí, quando isso acontece, para regular, né, essa microbiota que está presente, o apêndice libera suas bactérias para que possam crescer e se desenvolver no intestino, ocupando aquelas que foram eliminadas com a infecção. Então, olha o papel importante do apêndice aí nessa questão, né? De ser um reservatório de bactérias boas para a gente. O problema está justamente quando acontece a apendicite. Então, ela não é a função do apêndice, ela é um problema que está associado a ele, né? Quando você tem uma inflamação, essa bolsa ali ela vai ficar inflamada, inchada, cheia de pus e pode estourar, né? Que a gente chama de apêndice supurado. E quando ele estoura, né, quando ele se rompe, é que acontece o problema. Porque vamos pensar, é um local ali de depósito de bactérias que tenham que estar no intestino. E aí, por algum motivo, aconteceu um processo inflamatório, você tem pus, você tem um líquido inflamatório presente nessa região. Se ele estourar, se ele for perfurado, né, se ele supurar, todo esse conteúdo, inclusive esse conteúdo inflamatório com bactérias, ele vai parar na cavidade abdominal, vai parar ali em locais onde que não estão preparados para receber essas bactérias. São bactérias que vão cair em locais onde elas não são bem-vindas, né? Você tem a inflamação se espalhando ali pelo corpo, e isso pode levar ao quadro de sepse, né? Ao quadro de infecção generalizada e, consequentemente, à morte. Então, a apendicite é um problema sério, é um problema grave, tá? E que tem que ser levado com seriedade, tá? E a cirurgia ela é o método mais indicado, né, para retirada do apêndice para que você não tenha mais problemas referentes a isso. Os sintomas da apendicite, né, uma dor súbita que começa em torno do umbigo, né, e que se desloca para o lado direito na zona inferior do abdômen. Então é nesse quadrante aqui, ó. A dor vai tornando-se mais intensa, principalmente quando você tenta se movimentar, então é muito comum que as pessoas fiquem com essa postura aqui, arqueada, né? Porque a dor é tanta, é como se fosse uma fisgada, né? Como se fosse uma pontada nessa região do abdômen e a pessoa acaba não conseguindo nem se manter em pé. Ela é acompanhada de vômitos, náuseas, perda de apetite e febre, né? E se a dor for do lado direito do abdômen, se mantiver por algumas horas ou se tornar cada vez mais intensa e mais aguda, tem que se procurar um médico. A grande questão da apendicite é o seguinte: esse quadro de sintoma, ele pode ser confundido com muitas outras coisas. Né? Pode ser confundido com gases, pode ser confundido com dor muscular. No caso das mulheres, por ser uma região muito próxima do ovário, pode ser confundido ali com o período de ovulação ou qualquer outra coisa relacionada ao sistema reprodutor. Então, muitas vezes, a pessoa começa com aquela dorzinha, com aquela pontadinha. Claro que essa evolução é muito diferente entre as pessoas, tá, gente? Tem pessoas que vão começar com a dor fraquinha, leve, como um leve desconforto, e essa dor vai aumentando. E existem pessoas que já vão começar com o quadro da forma mais aguda possível, né? Vão começar com a dor intensa, tipo, tentou levantar e não conseguiu mais. Então, assim, a evolução do quadro é muito diferente de um indivíduo para o outro. E o que você tem que prestar atenção, de fato, é se essa dor for muito forte, você já vai procurar um médico logo de imediato, mas principalmente nos casos onde ela começou assim, fraquinha e foi evoluindo. Se você acha que é um desconforto abdominal do tipo gases, tomou uma medicação para gases e essa dor não melhora, continuou, você tomou um analgésico e a dor não melhorou. Não melhorou, não melhorou, procura o médico, né? Então é essa demora muitas vezes no quadro que faz a piora da evolução, que é aí que é onde complica o quadro, e a gente já viu que nos quadros mais graves você pode ter um quadro de sepse, né? Um quadro de infecção generalizada, e aí
pode inclusive levar à morte. Então não é brincadeira, é um quadro bem sério. E principalmente prestar bastante atenção se o quadro foi em criança, né? Porque o adulto, ele sente o sintoma, né? E por mais que o adulto seja teimoso, ele tem noção de onde ele está sentindo a dor, do quão forte está essa dor. Mas quando isso acontece nas crianças, é importante avaliar o quadro e o primeiro sinal de desconforto já encaminhar a criança ao médico, né? Para que o médico avalie, faça exames de uma forma melhor, tá? Aqui são imagens da apendicectomia, né? Que é a retirada do apêndice. Então aqui, ó, a gente tem um apêndice que foi retirado, inflamado, bem vermelho, né? Do processo inflamatório. E aqui as duas formas de retirada, tá? Por laparoscopia, né? Por videolaparoscopia, um processo menos invasivo, e aqui a apendicectomia aberta, né? Onde você tem ali a incisão para a retirada. Qual é a forma de fazer mais adequada? Vai depender do quadro do paciente, vai depender do paciente, e aí o médico que vai julgar qual é a melhor forma para que ele faça. Obviamente, a recuperação de quem faz a apendicectomia por laparoscopia é muito mais rápida, mas também requer cuidados, né? Porque você não teve ali um corte mais profundo que tá tudo ok, tá tudo certo, não, tá? Então tem que ser respeitado o tempo pós-cirúrgico, né? Uma cirurgia séria, e tem que ser levada o período de recuperação com seriedade, né? Fazendo uso da medicação, tudo, com repouso, tudo certinho. Então, na aula de hoje, a gente falou a respeito dos órgãos linfóides, né, do papel dos órgãos linfóides no sistema imune, né, sendo alguns responsáveis diretamente pela maturação das células e outros ali responsáveis pela concentração dessas células, cada um funcionando de uma forma diferente, né, na defesa do organismo, mas todos em conjunto trabalhando pela defesa do nosso corpo em relação a agentes estranhos, que a gente vai chamar em conjunto de antígenos. Nas próximas aulas a gente vai fazendo a diferença, né, da resposta imune, dos tipos de resposta imune que o nosso corpo pode ter.